Quando que acontecerá os 3 dias de trevas, esse grande castigo anunciado por tantas profecias? Será em nossa época? Segundo ela, sim. Mas quando será? É possível saber, com base em fontes confiáveis? É o que nós vamos conversar hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Esse é um assunto que tem suscitado muito interesse, muitas perguntas, muitas dúvidas. Quando que será esses 3 dias de trevas? Como nos prepararmos para ele? Será que isso é possível saber com base em fontes confiáveis, sérias? É o que nós vamos conversar um pouco hoje e amanhã também. Eu recebi muitas perguntas, muitas sugestões bem interessantes nos comentários. Eu vou tratar então esses 2 dias sobre esse assunto. Eu apenas dou 2 notícias rápidas. Aqueles que estão chegando agora ou que ainda não ligaram, pode ligar de segunda a sexta-feira, de 6 da tarde até as 10 da noite, pedir seu adesivo gratuito de São Miguel Arcanjo. São Miguel, protegei minha família. Já está bento por um sacerdote, é portanto um sinal da presença, da ação de São Miguel Arcanjo, que é o príncipe da milícia celestial e aquele que comanda os nossos anjos da guarda. Então como é importante nos dias de hoje em que o demônio está tão presente, nós termos isso em casa ou no carro. Então ligue, se demorar um pouquinho, dê graças a Deus, é porque existem muitas pessoas ligando, faça um pequeno esforço e participe dessa iniciativa dos nossos voluntários. Essa uma espécie de cadeia de liga de orações e de distribuição dos sacramentais e tudo mais, para nós nos unirmos cada vez mais aos Santos Anjos. E a segunda, falando se unir aos Santos Anjos, a segunda excelente notícia, mas que é notícia toda semana, que toda sexta-feira é celebrada uma Santa Missa na intenção todos aqueles que ajudam este apostolado a se difundir. E você pode colocar cada semana novas intenções se desejar. As intenções você pode colocar num link na descrição do vídeo. Não adianta colocar no comentário, porque não vai para a Santa Missa, para a intenção da Santa Missa. É preciso colocar no link na descrição do vídeo, certo? Se você já é membro do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, você tem em seu nome várias missas ao longo do ano, mas se quiser incluir o nome ou as iniciais de parentes, entes queridos já falecidos ou não, ou intenções específicas, você pode cada semana colocar nesse mesmo link, certo? E se você ainda não é membro do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos e quiser participar, você também pode pelo telefone ou nos links também na descrição, mas se você nesta semana se inscreveu ou compartilhou um vídeo, seu nome já estará então também nas intenções da missa desta semana. Não sei se está claro e eu vou tirar aqui o número. Continua na descrição quem quiser o número do telefone, eu vou tirar para não desviar aqui o nosso assunto. E o assunto de hoje é o seguinte: é possível saber se os 3 dias de trevas estão para vir na nossa época, sim ou não? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, se é possível saber se é nossa época, não é possível saber o ano, o dia, a hora. Bom, eu começo a responder a segunda pergunta. É muito perigoso, em matéria de revelações particulares, e mesmo em matéria da revelação, ficar falando de dia e hora, né? Porque a gente se engana muito e tem muita gente que acaba se fiando demais em datas, chega na data, não acontece, a pessoa perde a fé. Então tome muito cuidado com essa história de não, porque em abril de não sei quando vai acontecer tal coisa. Tome cuidado, eu não estou dizendo que nunca pode acontecer. Para certos eventos, várias profecias particulares disseram. Nossa Senhora em Fátima diz: no reinado do Papa Pio XI começará outra guerra pior do que a primeira, e é o que aconteceu, né? Bom, mas em geral é perigoso ficar falando de datas. O fato concreto é que a grandíssima maioria das profecias apontam para um grande castigo em nossa época, certo? Em nossa época, eu vou dizer quais os sinais por onde eu estou dizendo isso, com base em santos, com base em fontes confiáveis, como eu vou mostrar. Então, ele está anunciado para a nossa época. Pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui um dia. O fato é que a situação já está madura para uma coisa assim. Ou, se quiserem, já está podre. A situação do mundo já está de tal maneira que já está maduro para esse castigo anunciado por
muitas e muitas profecias vindas de fontes estudadas pela autoridade eclesiástica, vindo de pessoas que tiveram um processo de canonização bem rigoroso e cujos escritos foram estudados e foi visto que eram de fonte confiável. Agora, então, vem para a nossa época, a meu ver, sim. Você afirma com 100% de certeza? Não, quem pode ter 100% de certeza? O fato é que, de acordo com essas profecias, se pode dizer que está anunciado para esta época. E outra coisa, mas os 3 dias de trevas serão o fim do mundo? Segundo praticamente todas as profecias, não será o fim do mundo. Está anunciado um grande castigo, mas também uma grande regeneração da sociedade, e depois esse castigo como que termina uma era histórica e começa uma outra era histórica que vem antes do fim do mundo, que é anunciado de um grande triunfo do bem e da Santa Igreja, em toda medida que é possível neste vale de lágrimas. Certo? Isso, por exemplo, quem diz é o venerável Bartolomeu Holzhauser, um dos mais autorizados exegetas do Apocalipse, mostra como no próprio Apocalipse, segundo ele, fala dessa época que nós estamos, que é uma época terrível e de pecados e tudo mais, vem um grande castigo e em seguida vem todo um período de glorificação da Santa Igreja e do bem. Eu apenas faço aqui uma confidência, eu tive que regravar este vídeo, porque depois eu me dei conta que eu falei demais no outro vídeo, coisas que hoje em dia estão sendo perseguidas, se a gente falar. Então, eu vou dar os dados aqui e vocês concluam, podem até, se quiserem, colocar nos comentários, mas como o canal, né, é responsável pelo canal é quem fala, então eu não vou tirar todas as conclusões pelo risco que vocês conhecem. Mas se quiserem colocar no comentário, não tem nenhum problema. Agora, São Vicente Ferrer, o grande São Vicente Ferrer, ele diz: vereis um sinal do grande castigo e não conhecereis. Qual é o sinal? Mulheres se vestirão como homens e os homens se vestirão como mulheres. Eu vou dizer a citação toda que tem uns detalhes interessantes. Vocês acham que nós estamos chegando nesse tempo? Bom, a seguinte profecia foi dita num sermão em Barcelona em 13 de setembro de 1403. E ele vai dizer, está aqui, o livro é livro de J. Lascoé, esse J só tem a inicial, não sei se é José ou Juan, não sei, espanhol, História do Porvir, sobre o império do grande monarca e os triunfos da Igreja Católica até o fim do mundo, segundo as profecias mais célebres, antigas e modernas para a época em que o livro foi publicado, em 1869. Bom, então diz o seguinte, São Vicente Ferrer: virá um tempo que ninguém prestará atenção. A igreja chorará. As viúvas se levantarão, batendo no peito, e não encontrarão consolo. Agora ainda está longe, mas chegará sem falta, e muito perto daquele tempo em que duas pessoas se tornarão reis. Isso é misterioso, não sei como interpretar. Chorai, anciãos, suplicai, chorai, se algum for testemunho de um estrondo tão grande, de modo que nem foi, nem será, nem se espera ver outro maior, a não ser aquele que se virá no fim do mundo. Então ele fala claramente de 2 ocasiões distintas. Um será esse grande castigo, que será tão grande que só no fim do mundo haverá coisas semelhantes, em proporção. Mas a tristeza se converterá em gozo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, tudo purificará e renovará. A França, com seu orgulho, será de todo abatida durante o castigo. Seu príncipe, ai, ai, se algum de vocês vissem, se aterrariam. E aí ele se volta para quem ele estava pregando e diz: a Casa Santa, as vossas e de toda a Espanha, recebereis essa justiça. Então ele fala de uma decadência religiosa. Os dias, então quando houver essa decadência, não estarão distantes. Já estarão às portas. Vereis um sinal e não conhecereis. Mas sabeis que naquele tempo as mulheres se vestirão como homens e se comportarão segundo o seu gosto e licenciosamente. Os homens se vestirão vilmente como mulheres. Então, vocês me digam se este primeiro sinal, vou falar de um segundo agora, se vocês quiserem colocar nos comentários o que vocês acham.
certo? Não vou tirar a conclusão. Segundo ponto, está inclusive na Sagrada Escritura, que também será sinal do fim do mundo, mas segundo muitas profecias desse castigo, e Nossa Senhora fala em La Salette também, né? A abominação da desolação no lugar sagrado. O que nós vimos, por exemplo, em 2015, agora não faz tanto tempo assim, não, 2019, desculpe, 2019, o que nós vimos? A abominação da desolação no lugar sagrado, um culto pagão nos jardins do Vaticano. Certo? Não vou me estender demais, mas deixo aqui, a meu ver, aquilo foi um sinal terrível de que nós estamos chegando nessa época. E o terceiro sinal é dado pela venerável Isabel Canori Mora. Pelo texto que eu tenho aqui, é venerável, creio que ela já foi beatificada ou talvez até canonizada. Não tenho certeza, se alguém souber, por favor me diga. Em todo caso, um processo de beatificação muito avançado. E diz o seguinte: um sinal do grande castigo será: os 7 pecados capitais serão levados em triunfo. Daqui a pouco eu vou dar uma notícia. Em 15 de outubro de 1818, ela teve uma visão. De repente eu vi o mundo em completa revolução. Vão fazendo as conexões. A ordem e a justiça não reinavam mais. Os 7 pecados capitais eram levados em triunfo. Por todos os lados se estendia a injustiça, a mentira, a libertinagem e toda sorte de iniquidades. Eu fiquei sabendo, recebi um e-mail, que em Boston, no final deste mês, certo? Num hotel super conhecido, uma rede de hotéis que tem aí para toda a grande cidade praticamente tem, chama Marriott, certo? Muitos de vocês talvez conheçam. Esse hotel, certo? Numa cidade importantíssima dos Estados Unidos, Boston, acolherá 3 dias de um evento que é o maior evento satanista da história já registrado. Mais propagado, com mais dinheiro, com conferências e cultos, sei lá o que vai ter lá dentro, certo? E isso oficialmente aceito pelo Estado, certo? Num estado do país mais poderoso do mundo, isso está acontecendo. Agora, se isso não é um sinal desse grande castigo, eu já não sei mais o que pode ser o sinal. Agora, uma boa notícia, e que nós podemos participar de alguma forma, é que há alguns grupos, entre os quais que eu tenho muito contato com eles, a TFP americana, Sociedade Americana de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, é um grupo excelente, catolicíssimo, muito atacado, certo? Muito atacado, porque eles atacam muito o demônio inspira muita gente a dizer calúnias, que eu já verifiquei tudo falso, mas um grupo excelente que está fazendo uma petição, eu até assinei pela internet, e eles estarão lá os 3 dias fazendo um terço de reparação com a imagem de Nossa Senhora, certo? Várias pessoas estarão lá rezando o terço e eu me unirei a eles em oração, certo? Nós vimos já em outro vídeo do canal como Santa Teresinha enviava o anjo dela para certas ações, e eu farei isso. Se quiser se unir, seria uma enorme, uma importantíssima ação. Eu peço que o meu anjo da guarda esteja lá com eles rezando o terço, porque eu gostaria de estar lá para protestar com isso daí, fazer reparação a Nosso Senhor por essa abominação, certo? Essa abominação. Enfim, fica então esses 3 sinais pelos quais eu acredito que, sem dar datas, né, tudo bem estudado, bem considerado, sem sensacionalismo, bem estudado, bem considerado, tudo leva a crer a uma conclusão séria de que esse castigo está para vir em nossa época, porque já está tudo maduro. Certo? Então, se quiserem deixar mais perguntas, amanhã nós trataremos sobre a preparação para os 3 dias de trevas, de acordo com também profecias e conselhos e tudo mais. Então, até amanhã, se Deus quiser.